Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, desta noite. Hoje é dia 17 de outubro de 2019, uma quinta-feira, 20 horas e 3 minutos na cidade de Jaú, 23 graus. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pelo YouTube a Bernadette Mangini. Bem-vinda, Bernadette. E nós estamos estudando o referido livro, no capítulo 9, Os Demônios. Origem da crença dos demônios, no capítulo, no item, parágrafo de número 5. Todo mundo lá? E esse parágrafo diz o seguinte: o duplo sentido do bem e do mal foi, durante longos séculos, sob nomes diferentes, a base de todas as crenças religiosas. Foi personificado com os nomes de Ormuz e Arimã entre os persas e de Jeová e Satã entre os hebreus. Mas, como todo soberano deve ter seus ministros, todas as religiões admitiram a existência de poderes secundários, que são os gênios bons ou maus. Os pagãos personificaram esses poderes numa multidão de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais no tocante ao bem e ao mal, às virtudes e aos vícios, dando-lhes a denominação geral de deuses. Isso para os pagãos, né? Para os cristãos, havia todo tipo de demônio, todo tipo. Inclusive demônio que engravidava mulher solteira. É verdade. Hã? Tem os íncubos e os súcubos. Os íncubos é aqueles que engravidavam as mulheres solteiras na Idade Média. E os súcubos é aqueles que envolviam os homens, para que eles pudessem pecar. Olha que absurdo. Absurdo chegou. E não existe essa dualidade. Esse duplo princípio aqui foi criado pelo homem. Não existe bem e mal. Se existisse o bem e o mal, Deus não era Deus. Só existe o bem. Não existe o mal. Né? É uma coisa criada pela cabeça humana. Bom, se existe o bem, deve existir o mal, porque a gente faz mal. Né? A gente cria o mal, a gente é violento, a gente faz guerra e tal. Né? Deve existir alguma coisa que leve o homem ao mal. Né? E eles são bem criativos em relação ao o mal. mal tem uma criatividade, a maldade tem uma criatividade. Esses traficantes do Rio de Janeiro pegam o cara, põe pneu no cara e toca fogo, chama aquilo de micro-ondas. Quer dizer, maldade não tem, vai distante, vai longe, né? Não tem. A imaginação... Bom, pega aqueles instrumentos de tortura da Idade Média, da Inquisição. Lembra a exposição que teve na Barra? Chegou a ver? Só o anel do instrumento já dá medo. Você chegou a ver aquela exposição que teve lá? Pelo amor de Deus. Pô, os caras eram pródigos, eles eram campeão mesmo. Eles sabiam como fazer os outros sofrer. Absurdo. A doutrina dos demônios tem, portanto, a sua origem na antiga crença nos princípios do bem e do mal. Vamos examiná-la aqui somente do ponto de vista cristão, procurando ver se ela está em relação com o conhecimento mais exato que hoje possuímos dos atributos da divindade. Né? Porque, na realidade, o homem não tinha... Que conhecimento tinha o homem hebreu, no tempo de Moisés, a respeito dos atributos de Deus? Quase nenhum. É olho por olho e dente por dente. Para eles, Deus era isso. Né? Quer dizer, se não fosse Jesus de Nazaré encarnar e ensinar tudo o que ele ensinou a respeito de Deus, a gente estava pensando como naquela época ainda. Deus parcial.
parcial, apaixonado, vingativo, humano, né? Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, as práticas, a moral, tudo nelas se relaciona com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que fazem de Deus. Desde o fetichismo é crença em objetos mágicos. Fetiche. Crença em objetos mágicos. Até o cristianismo. Se a natureza de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, entretanto já compreendemos melhor do que nunca, graças aos ensinamentos do Cristo. O cristianismo, concordando nisso com os princípios racionais, nos ensina que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e todas as suas perfeições são infinitas. Como já dissemos atrás, capítulo 6, penas eternas, abre aspas, se tirarmos a menor parcela de um só dos atributos de Deus, não teremos mais Deus, pois poderia existir um ser mais perfeito, fecha aspas. Quer dizer, se o homem partisse desse simples raciocínio, muita coisa, muito dogma, muita crendice, muita estupidez cometida em nome da religião cairia por terra. Por exemplo, os 10% que o pessoal dá na igreja. Não é verdade? Basta um simples raciocínio, né? Tirar um só, né? Imagina quantos eles tiram direto. Deus precisa de dinheiro. Aquele Valdemiro lá, que eu chamo de mão de raquete, no final do ano passado, eu disse assim, vocês não vão dar somente a parte de Deus. Assim que ele começa o discurso assim, vocês vão dar também 10% do 13º salário, que também é de Deus. Ele anda de jatinho Learjet, velho. Ele tem um cara dele, do jeito que meteu avançado, não tem gente que... Subverte a lei de Deus, subverte o evangelho. Hoje eu estava conversando com um rapaz que estava fazendo um trabalho de serviço para mim, e nós estávamos falando a respeito da internet. Ele falou, poxa, mas a internet tem seu lado bom e seu lado ruim. Eu falei, olha, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. A internet, ela tem o lado bom e o lado ruim porque o homem usa ela de maneira correta e de maneira errada. Agora, esse pessoal que rouba as pessoas em nome de Deus, está fazendo o que com o evangelho? Usando ele bem? E é o evangelho. Se você ler o evangelho, pegar o evangelho, estudar o evangelho e tirar dele todo o proveito moral que ele ensina, como tem jeito de usar ele de maneira errada? De onde eles tiram isso? Que eles conseguem tirar isso? Interpretação proposital em favor dos seus interesses. O judeu fazia isso. Interpretava. Eles tinham discussões intermináveis a respeito daquilo que escreveu Moisés. Nas sinagogas, no tempo de Jesus, se dava oportunidade para todo mundo falar no púlpito. Todo mundo tinha o direito, aos sábados, de falar no púlpito em nome de Moisés, em nome da lei. E eles tinham discussões intermináveis a respeito daquele ponto. Então, eles davam interpretações segundo as circunstâncias e segundo os seus interesses. Apesar que o livro dos Espíritos está bem esclarecido, mesmo assim alguém consegue interpretar de forma... Evidente. Porque o homem... Então, não se fala, a Bíblia é difícil, né? Porque bastante coisa interpretada de várias maneiras. Não teve um pastor que engravidou uma mulher na igreja? Não sei se você viu esse filme no Facebook, a gente vai antigo, caramba. Engravidou uma seguidora na igreja e era casada, né? Aí o sujeito foi entrevistar ele. Ele falou, não, tá a passagem de fulano, tal, deu um número assim, 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 que diz que eu tenho direito de fazer isso. Só que ele estava interpretando, ele não sabia ler direito, era um ignorante, então ele estava lendo errado aquilo que estava escrito. Eu não lembro qual é a passagem, posso até, eventualmente, se surgir de novo, trazer para vocês verem que curioso. Quer dizer, interpretam
o Velho Testamento e o Novo Testamento ao seu bel prazer. É bom para ele. E a gente está falando do Velho Testamento, tem 6.000 anos. Do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, tem 2.000 anos. Um pouco mais de 2.000 anos, não é isso? E o que dizer da doutrina espírita? Que é recentíssimo. E os caras subvertem tudo. Isso tudo para a gente entender como é que essa questão da dualidade do bem e do mal, que não existe, mas em função das necessidades humanas, satisfazer a sua vaidade, a sua prepotência, o seu ego e tudo mais, eles criaram isso para poder justificar. Então, o Allan Kardec ainda vai ser mudado? Mudado? Porque já está diferente, né? Interpretando de maneira diferente. A interpretação é uma coisa, o que está aqui é outra. Sim, mas eles já estão fazendo diferente já. Eles têm gente reescrevendo o Livro dos Espíritos conforme a linguagem de Chico Xavier. Então, e aí? E daí é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Olha, tem gente que compra arma e faz roleta russa na cabeça. Tem outros que compram arma para se defender. E tem outros que nem compram arma. É uma questão de bom senso, só isso. Não pode. O espiritismo é uma coisa. Está aqui, espiritismo. O movimento espírita é coisa do homem. Não tem nada a ver com o espiritismo. Então, mas nada a ver, absolutamente nada. O que o movimento espírita faz com o espiritismo é problema humano. Não tem nada a ver com aquilo que ensinou os espíritos superiores. Então, cabe a quem está observando, a quem está estudando, observar, tirar as suas próprias deduções e usar em seu favor ou descartar aquilo que não serve. A Dani também está conosco. Bem-vinda, Dani. Está dando uma boa noite a todos, a Bernadette também. É isso que a gente tem que fazer. Bom senso em tudo. Kardec diz assim, os espíritos superiores, os espíritos superiores, rigorosamente ninguém, que não tem inteligência para compreender a doutrina dos espíritos. Ninguém. Por uma única razão. Por uma única razão. Ela é apenas a continuidade daquilo que ensinou Jesus. Se o sujeito tiver o bom senso de comparar aquilo que ensinou Jesus com aquilo que ensina os espíritos superiores, sem preconceito, sem ideia preconcebida, ele vai captar com facilidade e falar, puxa vida, estou explicando com mais clareza essas coisas todas. A dificuldade é a ideia preconcebida. No livro dos Espíritos está falando que seu provedor, a mulher tem que ficar em casa, trabalhar, etc e tal, né? Já espíritos, dando de casa, se ficar natural. Eu não concordo com isso. É isso que eu estou falando dos Espíritos. Repete, você falou meio rápido, eu estou aqui prestando atenção, não sei, prestando atenção aqui, eu não entendi. No livro dos Espíritos, diz que o homem tem que ser o provedor. Cuidar de todas as coisas da casa, depois que ele casa, da família, né? Manter a casa. Eu não concordo com isso. Não, os espíritos não falam isso. O que os espíritos falam é que cada um dos sexos tem o seu papel definido. Sim, mas eu não existe, olha, não existe a pessoa não encarna por acaso como homem ou por acaso como mulher. Existe um papel definido para os dois sexos. A mulher é reprodutora e o homem é o provedor. Esse é o papel natural. Natural, não tem a ver com o espírito, é natural isso. É criação de Deus, é lei de Deus. Tá certo? Agora, toda essa modernidade que veio com o relacionamento do homem e da mulher, não veio por conta da natureza, veio por conta do papel do homem interferindo nas coisas naturais. O homem é pródigo em fazer isso. Ele interfere, modifica e acha que está certo. Então, isso não significa, pelo fato da mulher ser reprodutora e do homem ser provedor, não significa que um é melhor que o outro. A mulher não é melhor que o homem, nem o homem é melhor que a mulher. Tanto que um casamento só dá certo quando acontece uma parceria. Um entrosamento perfeito, onde um é amigo, companheiro, dedicado do outro. Se isso não acontecer, nada dá certo.
Então, essa modelo não, porque o movimento feminista diz que nós não podemos nos subjugar. Quem está sendo subjugado? É a mulher? Uma mulher, quando sabe tratar bem o homem, quando é amorosa, quando é delicada, ela arranca a cueca do cara pelo pescoço. Quem que é subjugado nessa história? O homem? A mulher? A mulher ganha inteligência. A mulher, claro, evidente. Né? Então, não existe esse negócio de competição. A competição, quem faz, nesse caso, é a cabeça das pessoas. Não existe essa competição. Mas vamos lá. Seguindo o enterro. Desculpa, Berna, desculpa, Dani, a gente teve um problema rápido aqui, mas já retomamos, tá bem? Amanhã a gente põe na íntegra com os cortes necessários aí e retoma e vai ficar, o vídeo vai ficar normal, tá bom? Desculpe o mau jeito. Muito bem. Esses atributos, compreendidos na sua mais absoluta plenitude, constituem o critério, ou seja, o critério seguido por todas as religiões. A medida de verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que não atente contra nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se isso acontece no tocante à doutrina vulgar dos demônios. Vocês percebem, é muito interessante a gente observar e aprender com Kardec pela maneira que ele raciocina. Vocês entenderam? Vocês conseguiram já captar isso de Kardec? Ele esmiuça o problema de maneira racional. Ele está falando antes que... Ele vai esmiuçando, não deixa sobrar nada, que é para não haver contestação. Isso é próprio de um espírito superior. A racionalidade e a concisão no pensamento, ou seja, capaz de transmitir um ensinamento bom, de maneira completa, porém concisa. Tem gente que para escrever uma frase, ele precisa de uma frase só para explicar alguma coisa, ela leva 10 linhas. Você pega o espírito superior, em 2 palavras ele explica aquilo que o sujeito levou 10 linhas para explicar. Não é? Eu só chamei a atenção porque a gente aprende muito com Kardec nesse sentido. Bastante mesmo. Então ele vai agora, ele vai fazer... Ele prepara o terreno para... Exatamente. Tudo que ele falou até agora é perfumaria. Agora fala de espiritismo. Os demônios segundo a igreja. Segundo a igreja, Satã, o chefe ou rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, uma invenção, uma invencionice, mas um ser real, que pratica exclusivamente o mal, enquanto Deus faz exclusivamente o bem. Tomemos-lo, pois, exatamente como Nolo apresenta. A igreja que ele está falando aqui, nada mais é do que a igreja católica. Satã existe desde toda a eternidade como Deus ou é posterior a Deus? Se sempre existiu, é incriado e, portanto, igual a Deus. Nesse caso, Deus não é único, pois há o Deus do bem e o Deus do mal. Porque se ele tem personalidade e se ele tem força semelhante à de Deus, é um Deus do mal. Não é? Ele é capaz de fazer tudo aquilo que seja necessário no campo do mal para poder envolver quem ele deseja. Na Bíblia, não sei se está isso na Bíblia, vou falar que ele foi criado como anjo e foi que virou a catarata. Por aí, né? Parece que é uma coisa assim. Eu dou tanta bola para esse treco. Para mim tem um valor tão ínfimo, tão pequeno. Para mim, esse tal de Satã aqui, ou seja lá o nome que se dê para ele, é um cara de costas largas, onde o pessoal que faz a burrada mete nas costas para culpar o cara para poder eu tomar dinheiro de incauto, né? Ou para poder justificar os próprios erros. Para mim é isso, não tem outra. Esse negócio de não, porque a carne é fraca, nós somos seres humanos sujeitos a falha. Nós somos sujeitos a falha porque somos espíritos imperfeitos, ponto final. Não tem nada a ver com Satã, com fraqueza do corpo, nada disso. Quem é fraco é o espírito, não é o corpo. Não tem esse negócio de fraqueza humana. A fraqueza, ela existe porque o espírito é imperfeito. Pega lá a classificação dos espíritos. Nós somos os últimos.
Não é verdade? Estamos lá na 14ª classe. Olha quanto falta para chegar na primeira lá. Satã é posterior. Ele estava colocando aqui as coisas, viu? Sim. Junto com essa teoria que você está falando aí. Então é uma criatura de Deus. Se ele é posterior, ele foi criado por quem? Deus é o único, tem que ser criado por Deus, né? E se um sujeito que cria um cara desse, o que ele é? Pior do cara. Ele não é Deus. Então é uma criatura de Deus. E desde que só faz o mal, sendo incapaz de praticar o bem e de se arrepender, Deus criou um ser destinado perpetuamente ao mal. Se o mal não é obra de Deus, mas de uma de suas criaturas predestinadas a fazê-lo, Deus será sempre o seu primeiro autor, e nesse caso não é infinitamente bom. Kardec falou mesmo que eu falei de maneira educada, como é o próprio dele, tá certo? Para mim, esse Deus que tivesse criado um cara desse é pior do que ele. Porque se ele realmente fosse infinitamente justo, bom, misericordioso, jamais teria criado um treco como esse. Se ele fosse temporariamente mal por uns tempos, né? Aí você está falando de espiritismo. Aí você está falando de doutrina espírita. É verdade que existe Satanzinho por aí. Tá certo? Então aí, buzinando coisa errada na cabeça dos incautos e tal, estão por aí. Tá certo? Mas temporariamente. Não perpetuamente. Aí é outra coisa. Nós também somos, a nossa maneira, né? Os pequenos demoninhos aí da vida, né? Fazemos coisas certas, coisas erradas. Às vezes dão um palpite errado na vida dos outros. Né? Estou falando de modo geral, não estou falando de ninguém, não. Estou falando de modo geral. Né? Estou falando da humanidade. Tá certo? Nós também somos. Mas o que acontece? A gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente procura sanar aquele mal que foi feito. Não é isso? Vamos lá. Acontece o mesmo com todos os seres maus chamados demônios. Parágrafo de número 8. Foi essa, durante muito tempo, a crença a respeito dos demônios. Atualmente se diz: Deus, que é a bondade e a santidade em essência, não os havia criado maus e malfazejos. Essa teoria aqui, ó, é a teoria da igreja para justificar que Deus é bom, misericordioso e justo. Porque se ele tivesse criado o mal, o que acontece? Ele deixaria de ser Deus. Não, ele não criou o mal, ele criou o bom. Só que os caras que reverteram o negócio, tornaram-se maus. A sua mão paternal, que se apraz em expandir sobre todas as suas obras um reflexo das suas infinitas perfeições, lhe havia dado os seus dons mais esplendentes. As qualidades superexcelentes da sua natureza, as qualidades superexcelentes de sua natureza, acrescentou as abundâncias de sua graça. Fê-los em tudo semelhantes aos espíritos sublimes, está falando dos demônios e dos anjos, que estão na sua glória e felicidade, os anjos, né? Distribuídos por todas as ordens e misturados a todos os graus. Tinham eles o mesmo objetivo e os mesmos destinos, foram criados todos os anjos. Não é? Seu chefe foi o mais belo dos arcanjos, Lúcifer, né? É o nome pelo menos é o nome que a igreja dá. Eles mesmos teriam podido merecer a sua confirmação de justos para sempre e a sua admissão no eterno gozo da felicidade nos céus. A igreja, para explicar uma coisa, ela faz um rolo, ela faz uma ginástica mental, de raciocínio, para explicar uma coisa que ela devia falar: olha, gente, nós erramos. Não é mais fácil? Escuta, eu errei. Isso porque ainda ninguém questiona muito eles, né? Não, mas não é que não questiona, viu? Não deixa questionar, viu? Não permite a questionamento. Não dá espaço para questionamento, não. Esta última graça teria completado todos os favores que até então lhes tinham sido feitos, mas deveria ser o preço de sua docilidade, e eles se tornaram indignos dela. Perderam-se por uma revolta audaciosa e insensata.
O que os impediu de serem perseverantes? Qual a verdade que não haviam conhecido? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A igreja e os anais da história santa, a igreja e os anais da história santa nada dizem a respeito de maneira positiva, mas parece certo que não aceitaram a meditação do Filho de Deus para eles mesmos, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, que fez todas as coisas, é também o único mediador e salvador no céu e na terra. O destino sobrenatural só foi dado aos anjos e aos homens na previsão da sua encarnação e de seus méritos. Porém, não há nenhuma proporção entre as obras dos espíritos mais eminentes e essa recompensa, que é o próprio Deus em si mesmo. Nenhuma criatura teria podido chegar a esse ponto sem essa intervenção maravilhosa e sublime de caridade. Ora, para cobrir a distância infinita que separa a essência divina das obras de suas próprias mãos, era necessário que ele reunisse na sua pessoa os dois extremos e associasse a sua divindade à natureza do anjo e à do homem. Ele preferiu a natureza humana. Esse plano, concebido desde toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes da sua realização. O homem-Deus lhes foi mostrado no futuro como aquele que devia confirmá-los na graça e introduzi-los na glória, com a condição de que o adorassem na terra durante a sua missão. Meu Deus. E no céu pelos séculos dos séculos. Revelação inesperada, visão arrebatadora para os corações generosos e reconhecidos, mas mistério profundo e humilhante para os espíritos soberbos. Este destino sobrenatural, o peso imenso dessa glória que lhes era proposta, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Jamais se poderiam atribuir por si mesmos os títulos da sua posse. O mediador entre eles e Deus, que ofensa a sua dignidade, a preferência gratuita pela natureza humana, que injustiça, que atentado aos seus direitos, essa humanidade que lhes era tão inferior, teriam de vê-la um dia endeusada pela sua união com o Verbo e assentada à direita de Deus sobre o trono, um trono resplandecente? Concordarão eles a prestar-lhe eternamente as suas homenagens e a sua adoração? Lúcifer e a terceira parte dos anjos sucumbiram. Arrumaram até uma porcentagem, que 30% enfiou o pé na jaca. A esses pensamentos de inveja e de orgulho, São Miguel, e com ele a maioria, exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o Senhor dos seus dons e o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que deveria ao seu Criador a sua própria nobreza e as suas prerrogativas, preferiu escutar sua própria temeridade e respondeu: eu mesmo subirei ao céu. Devia ser espanhol, não menino. Estabelecerei a minha morada acima dos astros, me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos de Arguilhão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que partilhavam os seus sentimentos acolheram essas palavras com murmurar de aprovação. E eles estavam em todas as ordens da hierarquia, mas a sua multidão não os livrou do castigo. O pessoal devia ser do PT também, além de espanhol. Parágrafo de número 9. Essa doutrina provoca numerosas objeções. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos, é que eram perfeitos. Porque a própria doutrina da igreja diz que eles eram só assim. Os anjos são perfeitos. Eles existem para adorar a Deus. Vai ficar puxando o saco do homem. Tem tempo integral, né? Como sendo perfeitos, puderam falir, desconhecendo dessa maneira a autoridade de Deus, em cuja presença se encontravam? Poder-se-ia ainda conceber que,
se tivessem chegado a esta iminência de maneira gradual, após haver passado pelos planos da imperfeição, pudessem ter sofrido uma queda dolorosa. Mas o que torna o problema mais incompreensível é que são apresentados como tendo sido criados perfeitos. Aqui tem o rodapé de número 36, é uma nota de Kardec. Essa doutrina monstruosa foi dada por Moisés quando disse, Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Abre aspas. Ele se arrependeu de haver criado o homem na terra. E, tocado de dor até o mais fundo do coração, disse, exterminarei da terra o homem que criei, exterminarei tudo, desde o homem até os animais, desde os que rastejam no solo até os pássaros do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Fecha aspas. Um Deus que se arrepende daquilo que fez não é perfeito, nem infalível. Portanto, não é Deus. Essas são, não obstante, as palavras que a igreja proclama como verdades sagradas. Por outro lado, não se percebe de maneira alguma o que havia de comum entre os animais e a perversidade do homem, para merecerem aqueles a sua exterminação. Quer dizer, por exterminar o homem é até compreensível, os bichos não valem nada mesmo. Mas vai exterminar os animais juntos? Os animais? O que tem a ver? Como eles rebaixam Deus? É por isso que o Deus do judeu é o Deus antropomórfico. Né? Deus é um homem, né? Perfeito. Com todas as suas tolices e imperfeições. A consequência dessa teoria é a seguinte: Deus quis fazê-los seres perfeitos, desde que os acumulou de todos os dons, mas se enganou. Assim, segundo a igreja, Deus não é infalível. Tem o rodapé de número 37, que é uma nota do tradutor, que diz o seguinte: a revolução teológica atualmente em curso dá pouca importância ao problema dos anjos, preocupada quase exclusivamente com o homem. No catecismo holandês, que apresenta a fé para adultos, a distinção entre os anjos e os homens permanece a mesma do tempo de Kardec. Definindo-os, diz o catecismo, abre aspas, são mensageiros ou virtudes que provêm de Deus, espíritos servidores, Hebreus, capítulo 1, versículo 14, frequentemente apresentados na Bíblia em forma humana. Dão forma à bondade de Deus e constituem as grandes virtudes boas que colaboram conosco nesta criação. Seria a existência deles hipótese pertencente à concepção do mundo que reina na Sagrada Escritura? Ou faz esta existência parte integrante da revelação de Deus? Como se vê, os anjos são um mistério. Não sei por que esse cara colocou isso aqui, não tem mistério nenhum, pô. Hã? Segundo os que explicam os espíritos superiores, não tem mistério nenhum. Que mistério tem? Que mistério é esse? Só se for mistério para a igreja. Só se ele está se referindo a isso. Eu acho que sim, né? Ele vê assim, como se vê, os anjos são mistério, ou continuam sendo mistério para a igreja. Segundo a igreja católica. Porque o ponto onde ele parou não concorda absolutamente, não tem mistério nenhum, pô. A doutrina espírita, aliás, não tem mistério nenhum. Ela tratou, os espíritos superiores trataram de destruir todos. Mistérios, o maravilhoso, o sobrenatural, isso tudo foi destruído. Né? Na igreja é cheio de mistério. Você chega, não posso recordar, mas é mistério de Deus. Exatamente. Cheio de mistério. Vamos lá. Parágrafo de número 2. Ou segunda objeção. Desde que nem a igreja, nem os anais da história sagrada explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus, que somente parece certo que foi a recusa de reconhecer a missão futura do Cristo, que valor pode ter um quadro tão preciso e detalhado da cena que então se passou? E que fonte encontrou ela as expressões tão precisas que reproduziu, como tendo sido pronunciadas na ocasião e até mesmo simples murmúrios? Rapaz, Kardec detona os caras, né? Vamos falar que é verdade, hein? Tá parecendo o Sérgio Moro com o STF aqui. Detona. De duas uma, ou a cena é verdadeira ou não é. Se é verdadeira, não há qualquer incerteza. Então,
Por que a igreja não decidiu a questão? Se a igreja e a história se calam, a causa apenas parece certa. Tudo não passa de suposição. E a descrição da cena é simples obra de imaginação. Tem uma nota de número 38, que é de Kardec, e uma nota de número 39, que é do tradutor. A número 38 diz o seguinte: encontra-se em Isaías, capítulo 16, versículo 11, e seguintes, o que segue, abre aspas. Teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto tombou na terra, tua cama será a podridão, e a tua vestimenta será os de vermes. Como tombastes do céu, Lúcifer, tu que parecia tão brilhante como o sol ao meio-dia, como fosse lançado sobre a terra, tu que golpeavas e ferias as nações, que dizes no teu coração? Eu subirei ao céu e estabelecerei meu trono sobre os astros de Deus e me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos de Aguilhão? Me colocarei sobre as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo? E, no entanto, foste precipitado dessa glória para o inferno, até os mais profundos dos abismos, que o inferno é sempre embaixo, o céu em cima. Os que puderam ver-te aproximando-se de ti, depois de te encararem dirão: é este o homem que atemorizou a terra, que encheu de terror os reinos e transformou o mundo num deserto, destruiu as cidades e prendeu em cadeias os que fez prisioneiros. Essas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos, mas aludiam ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinha os judeus no cativeiro, como o provam os últimos versículos. O rei da Babilônia é designado por alegoria sob o nome de Lúcifer, mas não se faz nenhuma referência à cena acima descrita. Essas palavras são do rei, que as dizia no seu coração e se colocava pelo seu orgulho acima de Deus, cujo povo retinha cativo. A predição da libertação dos judeus, da ruína da Babilônia e da derrota dos assírios é, aliás, o objeto exclusivo deste capítulo. Aliás, a Babilônia foi um reino extraordinário, tomou conta do mundo da época, era conhecida na época. Aí, de número 39, diz o seguinte: tratando de Satanás, diz o catecismo holandês, simplesmente que ele pode ser considerado da mesma maneira que os anjos, mas em direção oposta. Se ele é um anjo em direção oposta, ele não é anjo, cara. Ele é a força reacionária. Uma política em tudo, né? Não em pé de igualdade, não tão original, nem tão poderoso quanto Deus. O bem os revela expressamente a Escritura. É ele a malícia tremenda que vemos agir eficazmente na humanidade. Ultrapassa de longe a malícia individual, que nos perguntamos: qual é a força que está agindo aqui? Uma força meramente humana? Como se vê, a oposição teológica dos nossos dias continua ambígua, ou seja, de duplo sentido, né? Em referência ao problema dos anjos e demônios. A igreja ainda não conseguiu escapar da dualidade masdeísta, ou masdeísta, considerando Deus como sendo o mesmo, ao mesmo tempo, o poder supremo e a sua própria oposição. A crítica de Kardec, portanto, continua válida. O Novo Catecismo, editora Helder, São Paulo, 1969. Com parecer de Mil Obstat e Imprimatur, ou seja, foi assinado pela igreja, né, do cardeal arcebispo por Monsenhor Dr. Roberto Mascarenhas Roxo. O parecer lembra que o Concílio Vaticano reafirmou a tese do Sexto Concílio de Latrão e esclarece, abre aspas, a fé não define a natureza filosófica desses seres, afirma os espíritos de natureza diversa do homem enquanto simultaneamente espiritual e material. Isso só complica, né? Em vez de explicar, complica. Ainda bem que a gente é espírita, né? Objeção de número 3. As palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância que nos assustamos de ver
num arcanjo que, por sua própria natureza e pelo grau que havia alcançado, não devia participar, no tocante à organização do universo, dos erros e dos preconceitos que os homens professavam até o momento em que a ciência veio esclarecê-los. Como poderia ele dizer, abre aspas, estabelecerei a minha morada acima dos astros, dominarei as nuvens mais elevadas. Mais elevadas é sempre a antiga crença que tem a Terra como centro do universo. O céu de nuvens que se estende até as estrelas, a região limitada das estrelas, formando a cúpula que a astronomia nos mostra, aberta ao espaço infinito, onde as estrelas se espalham. É tão antigo, tão esdrúxulo, tão mal engendrado esse tipo de teoria que não resiste à menor análise, né? Uma análise simples, né? Destrói tudo isso. É por isso que a ciência e a religião não andam juntos. Não tem como. Não tem como. Esse aqui foi lá atrás, que achava que a Terra... O pior é que a igreja insiste na coisa, né? O problema, meu Orlando, não é errar. O problema não é errar. A gente pode errar dirigindo o carro, você pode errar trabalhando, você pode errar falando com uma pessoa. O problema é persistir no erro, rapaz. Se você não tem o hábito de ligar a seta do carro, passa a ligar, caramba. Você vai bater de graça, ou não? Teve momentos que aceitava uma ideia de uma terra plana. Hoje em dia não dá mais, né? Poxa, você tentou lá atrás, tá? Não tem cabimento. O povo sabe o que é da esquerda, da direita, tudo está certo. Já que... Olha, quando eu aprendi, quando eu tirei carta, vai completar 50 anos no ano que vem. Dia 20 de agosto de 1970. A gente era obrigatório você fazer o seguinte movimento. Estava dirigindo, você vai entrar para a direita, fazer assim, ó. Com a mão para fora. Era obrigatório você fazer esse movimento. Ou então, assim, o livrinho mandava você fazer assim, ó. Nessa posição, não. Assim. E se você fosse entrar para a esquerda, você sinalizava com a mão para você entrar para a esquerda. E eu fiz isso durante, eu não sei se vocês aprenderam assim, mas não. Eu fiz isso durante muitos anos. Muitos, mas muitos anos. Quer dizer... Nem pode tirar a mão para fora. Era obrigatório. Era obrigatório, porque a seta dos veículos era uma coisa insignificante. O Fusca tinha uma seta que, se bobeasse, você não via. A seta não era vista. Entendeu? Então, era necessário você dar seta e fazer o sinal com a mão. O retrovisor do mapa. Direito? Não havia. Era opcional. No meu tempo, nem opcional era. Nenhum carro tinha. Nenhum carro, a não ser os carros importados. Os Fairlane, os Buick, os carros importados dos Estados Unidos, eles tinham o retrovisor do lado direito. Os nossos nacionais, nenhum. Quando eu comecei a ver carro com retrovisor do lado direito, eu falei, nossa, que bacana, né? Uma coisa, ainda mais com controle interno do retrovisor. O controle do Fusca sempre foi externo. Se chovia, você tinha que botar a mão para fora se quisesse regular ele. Se é que fosse necessário. Às vezes não era, mas se fosse necessário, tinha que tomar chuva para regular o bicho. Hoje você regula tudo elétrico, né? Tudo bacaninha. E tem carro que, inclusive, você vem com 3 jogos-chave. Né? Agora nem sei se era o Rolls Royce que era assim. Vinha 3 jogos de chave, do antigo. Então, o sujeito colocava a chave dele, apertava lá um botãozinho de memória, regulava os retrovisores, todos os retrovisores, o banco na posição que ele gostava, a altura do volante, a altura do banco, regulava tudo, porque é tudo elétrico, né? E apertava um botão de memória. Aí um outro fazia isso e um terceiro fazia isso também, da família. Para 3 pessoas. 3 pessoas. Quem colocasse a chave no contato, o carro sabia em que posição deixar as coisas para deixar o cara confortável, o cara dirigir. Impressionante, né? Para quem dirigiu o Fusca, que nem eu. Brasília. Uma delícia.
estamos no parágrafo... Objeção de número 10, é isso? É, né? Muito bem. Vamos lá. A resposta à primeira objeção se encontra na passagem seguinte. A Escritura e a tradição designam o céu como lugar em que os anjos foram colocados no momento da sua criação. Acho que isso aqui não é objeção, não. Isso aqui é parágrafo mesmo. Eram 3 objeções e Kardec já colocou as 3 e nós já lemos a terceira. Aqui é o parágrafo de número 10. O item de número 10. A resposta à primeira objeção se encontra na passagem seguinte. A Escritura e a tradição designam o céu como lugar em que os anjos foram colocados no momento da sua criação. Mas esse não é o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra aos seus eleitos, face a face, e onde os seus eleitos o contemplam sem dificuldade e sem esforços, porque lá não existe mais perigos, nem possibilidades de pecado. A tentação e a fraqueza são ali desconhecidas. A justiça, a alegria e a paz reinam com segurança absoluta. A santidade e a glória são imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada em que essas nobres criaturas, largamente favorecidas pelas comunicações divinas, deviam recebê-las e aceitá-las pela humildade da fé, antes de serem admitidas à condição de verem claramente a realidade na própria essência de Deus. Disso resulta que os anjos falidos pertencem a uma categoria menos elevada, menos perfeita, de maneira que ainda não haviam atingido a região suprema, em que a falta é impossível. Seja, mas então há uma contradição manifesta, porque está dito no texto que, abre aspas, Deus os havia criado em tudo semelhante aos espíritos sublimes, que, distribuídos em todas as ordens e misturados a todos os graus, eles tinham o mesmo objetivo e a mesma destinação. Que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos, fecha aspas. Se eles foram feitos em tudo semelhantes aos outros, não poderiam ter uma natureza inferior. E se estavam misturados a todos os graus, não poderiam estar num lugar especial. A objeção, portanto, subsiste em toda a sua inteireza. Item de número 11. Há ainda outra, que é inegavelmente a mais grave e a mais séria. Está escrito, abre aspas, esse plano, a mediação de Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes da sua realização. Deus sabia, portanto, desde toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, tinham necessidade dessa mediação. Sabia ou não sabia que certos anjos falhariam, que a sua queda acarretaria para eles a condenação eterna e sem esperança de retorno, que eles seriam destinados a tentar os homens e que estes, os que se deixassem seduzir, teriam a mesma sorte. Se Deus sabia tudo isso, eu achei que faltou um ponto de interrogação, né? Em sorte aqui? Faltou sim. Tem interrogação de vocês? Não. Não? Porque aqui, ó, ele está fazendo uma pergunta, né? Deus, portanto, olha, no parágrafo anterior aqui, Deus sabia, portanto, que desde toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, tinham necessidade dessa mediação. Sabia ou não sabia? Você está perguntando. Sim. Faltou interrogação aqui. Pode pôr interrogação em sorte aqui, que tem uma interrogação aqui. Quer ver como vai dar sentido agora? Sabia ou não sabia que certos anjos falhariam? Que a sua queda acarretaria para eles a condenação eterna e sem retorno, e sem esperança de retorno. Que... Hã? Eu estou vendo o ponto de vista. Continua, é uma pergunta. São várias perguntas numa só.
que eles seriam destinados a tentar os homens e que estes, os que os deixassem seduzir, teriam a mesma sorte? A mesma sorte, ele está aqui. Não, tem que ser uma pergunta também. Para mim, que é uma pergunta isso. Só se no ponto de vista você desse uma interrogação. Aí sim. Mas essa sequência na realidade, são objeções que ele está fazendo e perguntando para a igreja se é daquela maneira. Olha lá, ele mesmo vai responder, ou vai fazer a objeção. Se Deus sabia tudo isso, então criou os anjos em conhecimento de causa, sabendo que estava criando, para a perda irrevogável e para pôr a perder a maior parte do gênero humano. Não é isso? Ele está fazendo uma objeção em função da pergunta que ele fez. Se é assim que vocês estão falando, então é assim que tem que ser. Não é? Concorda ou não? Concorda, Yara? Por mais que se faça, é impossível conciliar a sua criação em face de semelhante previsão, com a sua soberana bondade. Se, por outro lado, ele nada sabia, não era onisciente nem todo-poderoso. Num e outro caso, temos a negação de atributos sem a plenitude dos quais Deus não seria Deus. E realmente é grave mesmo. É pergunta. E realmente é grave mesmo. Essa objeção é gravíssima. Não é? Vamos anotar aqui o de número 12 para a próxima quinta-feira? Hoje é dia 17. 17/10 de 19. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum acréscimo aí? Podemos encerrar, então? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelos estudos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos força e coragem para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.